Ok, na mensagem de hoje você ouvirá o pastor Bill em continuidade da mensagem da semana passada, falando sobre a coragem que nós precisamos ter para definir realidades. As realidades que estão ao redor de nós. A realidade em que nós estamos inseridos. E definir a realidade é uma função prioritária na vida de qualquer líder, de qualquer pessoa que queira exercer influência sobre a vida de alguém. Eu e você, o grupo do qual nós fazemos parte, a nossa empresa, ou a nossa igreja, ou o seu grupo familiar, pode estar vivendo três realidades. Ou a realidade da ascensão e do crescimento, ou a realidade da estagnação, ou a realidade do declínio. Especialmente nós, líderes que encabeçamos organizações, somos grandemente desafiados. Eu fui grandemente impactado com essa mensagem e percebi o peso atribuído aos meus ombros como pastor da Metropolitana, na responsabilidade de enfrentar a cultura que temos, a realidade que nós estamos vivendo e, se necessário for, mudar tudo o que for necessário, tudo o que for possível para termos uma realidade de crescimento e de vitória da parte de Deus. É função do líder detectar, é função do líder lançar o alerta e é função do líder ajudar a igreja a definir um plano de trabalho para o seu crescimento. Preste muita atenção nesta mensagem tão impactante e na precisão das palavras de um líder experiente como Bill Hybels sobre essa questão do crescimento da organização, da igreja, dos nossos ministérios e dos nossos grupos. O segundo componente da liderança, que eu quero correlacionar com a coragem, tem a ver com a obrigação do líder de definir a realidade atual. Nós estamos mudando a marcha. A coragem para definir a realidade atual. Eu tenho quase certeza de que foi Max De Pree que disse que é trabalho do líder definir a realidade. Nós sabemos que esta é uma responsabilidade essencial da liderança. Eu estive analisando um conceito de liderança nos últimos meses. Um conceito que requer um arranjo sofisticado. Mas não temam. Eu sou capaz de vencer esse desafio. Eu sei que vocês estão segurando um aplauso. Pode aplaudir agora. Pois é, eu sei. Realmente, eu sei. Nessa nova palestra que ministrei a líderes de muitos diferentes países, eu apresento o fato de os líderes sempre estarem liderando numa situação onde as coisas vão mal, a organização não está bem, num ambiente de status quo ou numa reviravolta. Em cada uma dessas três realidades exige abordagem completamente diferente. Isso não é uma engenharia espacial. Acompanhe-me por um momento. Nessa palestra que eu tenho trabalhado, eu começo pedindo que todos os líderes da sala circulem a realidade atual que estão vivendo na sua organização, na organização que estão liderando. Eu lhes dou 1 minuto para pensarem e circularem em qual realidade eles estão inseridos. Então, eu começo explicando que numa crise, o líder tem que declarar o estado de emergência. Ele ou ela tem que ter a atenção de todos e deixar bastante claro que se não houver uma mudança radical nos rumos no futuro próximo, a sobrevivência da organização estará em risco. Logo, é a obrigação do líder admitir a crise, declarar emergência, criar um plano de ação e executá-lo rapidamente. Por pouco tempo atrás, eu fui ao hospital para fazer uma ressonância. E quando estava deitado naquele enorme tubo fazendo a ressonância magnética, os alarmes e as luzes começaram a piscar e a tocar nas salas e corredores do hospital. Uma voz no alto-falante começou a dizer: código vermelho, 4º andar. Então, todos na sala saíram correndo. Então, eu estou aqui dentro do tubo pensando, obrigado pessoal, eu vou ficar aqui com toda essa radiação passando, enquanto vocês vão ver o que é o código vermelho. Provavelmente vai nascer um terceiro olho no meio da minha testa, quando vocês tiverem resolvido o problema de vocês, mas tudo bem. Logo depois, os funcionários que operaram a máquina voltaram e terminaram o exame. E antes de eu sair, eu tinha que perguntar, e eu disse, o que é o código vermelho? E eles explicaram que era um código de incêndio e que estava
no quarto andar. E o protocolo exigia que todos parassem tudo e fossem ajudar imediatamente. Oh, isso fez sentido para mim. Então, líderes experientes que lideram organizações, se essas organizações estão caindo durante muito tempo, eles têm que criar uma forma de sinalizar para todos na organização que estão em situação de código vermelho. Precisam ser um pouco dramáticos. Eles têm que anunciar que todos precisam se juntar e rapidamente, ou então alguma coisa vai dar errada. Isso é meio que senso comum. E uma organização que fica adormecida e está em status quo? Eu creio que sei um pouco sobre isso. Nessa situação, o líder tem que começar um incêndio. Um pequeno incêndio é necessário. John Kotter ferozmente debate esse ponto em seu livro O Sentido da Urgência. Um líder precisa construir um ambiente onde o status quo é inaceitável. Mais do que isso, na verdade, o líder deve convencer a todos de que o status quo é extremamente perigoso para a organização. Status quo é quase sempre o precursor de uma morte certa. Líderes eficientes fazem o necessário para que todos entendam isso. Chamam a equipe, planejam juntos como sair do atoleiro do status quo e fazer com que a organização possa andar novamente. E todos vocês sabem como é liderar uma organização que está indo muito bem. Continuando com a metáfora do fogo, se os líderes devem alimentar este fogo e fazer com que ele aumente, que criar conversas cativantes e estimulantes, eles precisam ousar com jovens líderes, deixá-los atuar mais, precisam inovar, precisam acumular reservas financeiras para quando esse momento bom acabar. Existe uma série de comportamentos em que os líderes têm que se engajar quando os recordes estão sendo batidos. Novamente, isso é basicamente senso comum. Mas aqui está o ponto em que eu quero chegar. Enquanto eu estava me divertindo com os líderes desenhando estas setas e falando sobre fogo e outras coisas, adivinhem qual foi o resultado? Líderes nos grupos que mentoreio balançaram as cabeças concordando com toda a palestra, me agradeceram, e então, em particular, normalmente 3 ou 4 dias depois, eles me mandam um e-mail confessando que a parte mais difícil dessa palestra não era entender todos os comportamentos que os líderes precisam ter nessas situações, mas que a parte mais difícil da palestra era a parte em que eu lhes pedia para admitir e circular em qual realidade eles estavam inseridos. Não é fascinante isso? Um líder disse que levou 3 dias para juntar coragem de circular e admitir o fato de que a sua igreja havia perdido o fôlego. Ele estava perdendo a atitude, o espírito, a força, membros, ritmo. Ele me disse isso no e-mail. Nunca nada em meu ministério entrou em crise antes. Então eu estive negando tudo o que os fatos indicavam, que pelos últimos 18 meses nós estávamos numa crise. Eu a chamava de um retrocesso temporário e não de uma crise real. E ele disse que mal conseguiu circular a pequena seta representando a crise, porque era como admitir que ele era um líder horrível, um pastor horrível, até mesmo um cristão horrível, por permitir que isso acontecesse enquanto estava no comando. Então eu liguei para ele, com toda a minha compaixão, disse que ele provavelmente estava certo das 3 coisas. Ele era um líder horrível, um pastor horrível e um cristão horrível. Brincadeira. Eu disse, escute, meu amigo, a primeira coisa é que se você lidera tempo suficiente, você vai vivenciar todas essas 3 realidades. Se as circunstâncias internas não lhe trouxerem todas as 3, as circunstâncias externas eventualmente trarão. Então, eu lhe dei os parabéns e lhe disse, não importa o que o levou ao momento de finalmente circular aquela seta que significa crise, mas agora que você fez isso, declare um código vermelho e comece algumas reuniões. Você vai liderar a sua igreja para fora dela, agora que teve coragem de definir a sua realidade. Uma executiva de uma ONG me mandou um e-mail depois dessa palestra. Então, ela não conseguiu reunir coragem para circular a seta em questão, onde a organização dela estava. Então, ela marcou uma reunião e logo depois do nosso dia, juntos, ela desenhou essas 3 setas num quadro. Provavelmente, elas a desenhou muito mal. Então, ela pediu para que os seus líderes dissessem em qual realidade eles pensavam estar inseridos. E todos começaram a rir. Eles disseram, você está brincando? Nós estamos estagnados há 3 anos. Você teve que ouvir o Bill Hybels falar isso por 3 horas para perceber isso? Agora adivinhe, aqui vem a bomba. Estão preparados? Líderes, toda a sua equipe sabe
em que realidade a sua organização está. Todos eles sabem. Eles estão esperando que você reúna coragem para admitir a si mesmo e então liderá-los para fora dessa crise. Mas eles sabem. Eu poderia prosseguir e contar outras respostas interessantes e engraçadas para essas 3 setas, mas vamos ver o quão corajosos vocês são agora. Qualquer que seja a sua responsabilidade de liderança, seja um departamento, um ministério, uma divisão, uma igreja, o que quer que você esteja liderando hoje, qual é a sua realidade atual? Se você precisa de mais coragem, antes de fazer isso, ore como Josué, seja forte, Deus está com você, Ele não abandonará você. Então circule aquela seta. Circule-a. E assim que possível, vá até a sua equipe e diga: eu circulei a seta correta, estamos enxergando a mesma coisa. Então você poderá decidir se é a hora de um código vermelho, de criar uma urgência ou de aumentar a quantidade de combustível num fogo que já está queimando bem, mas assim que estiver clara a sua visão, Deus irá guiá-lo em seus próximos passos, mas isso sempre começa com uma bruta coragem e honestidade de você definir a situação atual. Entendeu? Ok? A palavra de hoje, essa palavra foi muito importante, porque uma das coisas que me serviu como alerta é sobre a presença das crises silenciosas. Elas são como câncer. Elas se originam em lugares onde nós não imaginamos. E elas começam a crescer silenciosamente dentro da organização. E se você demora para detectar a existência desse descontentamento, desta insatisfação, desta oposição, enfim, desses problemas internos, dessas crises internas, quanto mais nós demoramos para descobri-las, piores elas se tornam para a organização como um todo. Então recebemos hoje um grande desafio. É o desafio de identificar realidades, identificar prováveis crises, identificar problemas e não fugir deles. Você sabe, tanto quanto eu, às vezes nós sabemos que os problemas existem e nós simplesmente não queremos colocar a mão neles, porque sabemos o grau de esforço que isso exigirá de nós, o trabalho que isso vai dar na resolução desses problemas. Isso afeta lares, afeta famílias, afeta casamentos. Você sabe que o problema está ali, mas você não quer mexer. Porque ou você está se acovardando, como ouvimos a semana passada, ou você não acredita mais que as realidades possam ser modificadas. Por isso recebemos esse grande desafio. O desafio de enfrentar os problemas, de identificar as realidades, de não transferir esses problemas para ninguém, de não ignorá-los, mas de corajosamente, na graça de Deus, irmos atrás de cada um deles. Quais são os problemas que a nossa igreja enfrenta? Quais são as lutas que temos enfrentado e que às vezes não queremos admitir? Nós estamos em fase de ascensão, estamos crescendo, estamos estagnados ou estamos em declínio? As mais variadas áreas da vida da igreja que passam por esse processo, estamos crescendo, estagnados ou diminuindo? Essa é uma pergunta que todos nós temos que fazer, não somente em relação à igreja, mas em relação a outras áreas da nossa vida. E se realmente estamos ou em declínio, ou se estamos estagnados, talvez até estagnados seja tão pior, porque é a questão da estabilidade silenciosa, nós precisamos, como diz o pastor Bill, criar uma fogueira, lançar uma faísca, identificar os problemas, enfrentá-los, ir atrás. Porque se há um propósito de Deus para nós, como igreja, como organização, como grupos, é que nós estejamos crescendo cada vez mais.
Não falo isso só numericamente, falo desse crescimento como um crescimento em sabedoria, em conhecimento, em experiências, mas também em influência sobre o mundo que nós vivemos, um alcance muito maior nos problemas que nos circulam enquanto igreja, enquanto sociedade, e devemos descobrir quais são essas coisas, e a igreja precisa ser sempre, sempre dinâmica e sempre atuante, porque este é o propósito do Senhor. Então não se esconda. Por favor, não se esconda. Não carregue os seus sonhos com você para o seu túmulo. Não se obrigue a viver uma vida inteira estagnado, sabendo que Deus colocou à sua disposição, à minha disposição, o seu poder e a sua graça e a direção do Espírito Santo, para que a gente possa caminhar mais do que temos caminhado. Portanto, ouça essas palavras, guarde-as no seu coração. E se você tem sentido medo dentro de você, vamos compartilhar esse medo. Vamos falar sobre ele. Vamos enfrentá-lo na graça e no poder do Senhor. Deus abençoe você e até a próxima semana.